Putin está devorando seus próprios apoiadores. É assim que os ditadores caem. E torcemos para que ele continue a tomar atitudes que irão derrubá-lo. Quando a gente olha para a Rússia de hoje, com Vladimir Putin dominando o cenário há mais de 2 décadas, parece à primeira vista que estamos diante de um líder quase invencível, firme, frio, calculista. Ninguém derruba o Putin. A imagem que o Kremlin tenta vender é essa, a de um chefe de Estado forte, que enfrenta o Ocidente, protege a Rússia de supostos inimigos e comanda uma máquina de guerra inabalável, imbatível. Mas, quanto mais a gente observa os detalhes, mais essa figura de homem forte começa a parecer frágil, desgastada, quase desesperada. Há sinais claros de que o regime está num processo de desgaste profundo e que o próprio Putin, politicamente, não é mais aquele líder intocável que muitos imaginavam. Ele continua perigoso, continua autoritário, continua com o dedo perto do gatilho e do botão da arma nuclear. Mas regimes assim, quando começam a devorar seus próprios aliados, costumam a entrar em rota de colisão consigo mesmos. E isso indica que os dias de Putin como um autocrata dentro da Rússia podem estar contados. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento. Envie esse vídeo para os seus amigos, se você gostar dele. Se você estiver me assistindo e o idioma não for o idioma que você costuma assistir, caso você esteja vendo outros vídeos meus, basta você clicar na engrenagem que aparece aí acima do vídeo, se estiver usando o smartphone, pelo computador fica abaixo, você clica em faixa de áudio e escolhe o idioma da sua preferência. Um dos pontos centrais para entender esse momento é a forma como o Kremlin usa, controla e agora começa a perseguir a máquina de propaganda que ele mesmo criou. Durante anos, Putin se apoiou em uma rede enorme de comunicações, influencers, agitadores ideológicos e comentaristas extremistas, tanto dentro da Rússia quanto no exterior. Gente que, por convicção ou interesse, passou a defender a narrativa russa em tudo. Na invasão da Ucrânia, nos envenenamentos, na repressão interna, nas mentiras sobre o Ocidente. E não é exagero dizer que muitos desses defensores vinham dos extremos ideológicos, daqueles apoiadores fascinados, gente que acha que é de direita e que ficou fascinada por um líder forte antiglobalista. Quem apoia o Putin não é de direita. Grande parte da extrema esquerda que enxerga qualquer governo anti-americano como um suposto aliado anti-imperialista. O Putin se torna o deus sagrado do esquerdismo extremo. É uma curiosa convergente. Pessoas que na teoria não concordam em nada, mas que acabam elogiando o mesmo ditador por motivos diferentes. Alguns que se dizem de direita alegam porque ele é antiglobalista, então temos que apoiá-lo. E o pessoal da esquerda, não, ele é anti-americano, então temos que apoiá-lo. Isso fica visível quando observamos certos personagens no cenário internacional, inclusive no Reino Unido e nos Estados Unidos, que passaram anos repetindo a narrativa do Kremlin. Alguns se apresentam como defensores do povo, como se fossem a voz dos oprimidos contra o sistema ocidental, mas na prática acabam justificando a invasão à Ucrânia, a repressão, a guerra. Outros, figuras quase que folclóricas, bajulam Putin como se fosse um modelo de estadista, ignorando completamente o número de mortos da Ucrânia, os presos políticos, a censura e o controle total da sociedade russa. Essa rede de apoiadores úteis funcionou por bastante tempo, como uma espécie de escudo retórico para o Kremlin. Vejam como pessoas do Ocidente também nos apoiam.
ajudando a confundir o debate público e espalhar desinformação em vários países, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. O problema é que esse tipo de máquina de propaganda é instável. Ditadores costumam acreditar que conseguem controlar para sempre esses grupos mais radicais. Mas a história mostra que isso nem sempre funciona, ou tem prazo de validade. Ao incentivar a gente que vive nos limites do discurso, que se alimenta de teorias da conspiração e de retórica inflamável, o regime cria um monstro que, uma hora, pode devorá-lo. Muitos desses influenciadores ultranacionalistas, os chamados Z-bloggers pró-guerra da Rússia, foram alimentados com muito acesso, dinheiro, prestígio e liberdade para criticar generais, estratégias militares e decisões táticas. Durante um bom tempo, eles foram tratados como válvulas de escape. Um cidadão comum não podia reclamar da guerra, mas esses blogueiros podiam, desde que mantivessem o foco na vitória russa e fizessem as críticas certas, ou seja, aquelas críticas permitidas. Para dizer que a Rússia é uma democracia, veja, aqui na Rússia é uma democracia, recebemos até críticas. Um caso que ilustra bem essa mudança de clima é do Roman Alekhine, um desses comentaristas pró-guerra que ganhou espaço justamente por apoiar a invasão da Ucrânia, mas apontar falhas na condução da campanha militar. Ele acreditava, como outros, que tinha uma espécie de autorização informal para criticar, porque o objetivo final era o mesmo: manter a narrativa nacionalista e defender a guerra. Agora, esse tipo de pessoa passou a ser enquadrada como agente estrangeiro, uma classificação com um peso simbólico enorme dentro da Rússia, carregada de lembranças do período soviético. Esse rótulo ele era reservado, em teoria, para inimigos externos, traidores e espiões. Hoje, se você for acusado disso, ele é usado contra qualquer um que se afaste do discurso oficial, mesmo que a pessoa tenha passado anos defendendo o Kremlin. Olha só que curioso. Criticar o Kremlin, criticar a Rússia, é um ataque à democracia do Putin. Pessoas que passaram anos apoiando Putin, apoiando a guerra, agora estão sendo perseguidas porque fizeram uma crítica ou outra que o Kremlin não gostou. Isso me faz lembrar um outro lugar. Começa assim. A partir do momento em que o regime começa a tratar aliados históricos como suspeitos, fica claro que algo está saindo do controle. Não é só um cálculo frio de poder. Há medo, desconfiança, paranoia crescendo e chegando até o topo do sistema. Figuras que sempre foram fiéis ao Kremlin, como o analista Sergei Markov, também acabaram entrando na mira. Pessoas assim, por muito tempo, foram porta-vozes extraoficiais, explicando e justificando a linha do governo para o público, tanto dentro quanto fora da Rússia. Quando até esse tipo de apoiador corre risco de ser rotulado como agente externo, o recado interno é pesado. Ninguém está seguro. Ninguém é tão fiel que não possa, de uma hora para outra, ser completamente descartado. Esse processo lembra em muitos aspectos a lógica dos expurgos em regimes totalitários no século XX. O opositor russo Vladimir Kara-Murza, que foi condenado a 25 anos por criticar a guerra e só saiu graças a uma troca de prisioneiros, chama a atenção para a repetição histórica. Ele aponta para o padrão que se via na União Soviética sob Stalin. Primeiro se persegue a oposição explícita, depois os críticos moderados, até chegar, por fim,
ao círculo interno do próprio regime. Então, todo militante esquerdista, todo apoiador de projetos de ditadores esquerdistas que ficam felizes quando essas lideranças perseguem a oposição, eles futuramente serão vítimas disso. Quando a máquina de repressão pega a velocidade, ela tende a não ter freio. A lógica deixa de ser só pragmática e acaba virando quase um sistema de caça permanente a traidores, muitas vezes fabricados. Ou seja, quem você está aplaudindo hoje que está sendo acusado de traidor da democracia? Pode ser você amanhã, por uma simples crítica que você faça ao regime que você ajudou a colocar no poder. No contexto atual, isso tem ligação direta com o desgaste da guerra da Ucrânia. A propaganda russa tenta mostrar avanços, fala em conquistas em regiões como Pokrovsk, que é muito perigoso os russos alcançarem, e os russos têm progredido bastante nessa cidade. Essa é uma cidade central, inclusive eu já gravei um outro vídeo falando sobre isso. Enfim, quando se fala dessas conquistas de regiões como Pokrovsk, tudo isso insiste na narrativa de que a operação militar está sob controle. Porém, informações independentes e relatos de quem acompanha de perto indicam que essas supostas vitórias têm um custo humano enorme também para os soldados russos, não somente para os soldados ucranianos. As perdas parecem ser muito maiores do que aquilo que o governo admite publicamente. Famílias recebem notícias confusas, corpos demoram para voltar e comunidades, principalmente mais pobres, percebem a quantidade de jovens que não vão retornar. Além disso, há a questão econômica. Por mais que o Kremlin tente ajustar a narrativa, mentir em sua propaganda, o cidadão comum, ele sente quando o preço do combustível sobe, quando a comida fica mais cara, quando o emprego fica mais instável, quando o salário dele não começa a comprar o que é preciso para sustentar a família. A guerra não é algo distante. Ela entra na geladeira, no posto de gasolina, no supermercado. Aparentemente, o custo da invasão, somado às sanções internacionais, começa a pesar mais fortemente na vida cotidiana das pessoas comuns. E nesse cenário, a propaganda oficial precisa se esforçar muito, cada vez mais, para explicar por que o país está passando dificuldade. A resposta tem sido, em geral, culpar o Ocidente, a OTAN, os inimigos externos, mas uma parte da população, mesmo sem poder protestar livremente, passa a questionar em silêncio. Para compensar esse desgaste, a máquina de desinformação do Kremlin trabalha em várias frentes ao mesmo tempo para poder amenizar o dano. Um exemplo marcante foi o caso do envenenamento de Sergei Skripal. Não sei se eu pronunciei o sobrenome dele correto, tá? Sergei Skripal, acho que é assim que se pronuncia, do Reino Unido. Isso aconteceu em 2018. Quando surgiu a acusação de uso de um agente nervoso, de um agente nervoso do tipo Novichok, a versão que saíram na mídia ligada à Rússia e tal, foram coisas assim tão absurdas que beiravam o surreal. Em vez de responder de maneira séria, o sistema de propaganda começou a espalhar teorias completamente desconectadas da realidade, desde versões conspiratórias sobre laboratórios secretos no Ocidente, até acusações de que políticos britânicos teriam fabricado pessoalmente o veneno. O objetivo não era convencer com uma narrativa coerente, mas gerar confusão, tornar tudo nebuloso, criar um ambiente em que ninguém sabe no que acreditar. E os russos são muito bons nisso. Então esse tipo de estratégia tem sido usado em outros episódios também. Diante de acusações de crimes de guerra na Ucrânia, a reação costuma misturar negação total, relativização e ataques à credibilidade de quem denuncia. Em vez de apresentar fatos claros,
A retórica oficial tenta levar o debate para o terreno de onde tudo vira propaganda, como se não existissem critérios objetivos. Isso é extremamente perigoso porque corrói a confiança nas instituições, nas evidências, nas investigações. E, ao mesmo tempo, serve como ferramenta para simpatizantes de Putin e outros países que passam a repetir essas versões confusas para relativizar o que está acontecendo. Para resumir, o caminho que o Vladimir Putin decidiu tomar, perseguindo até mesmo quem o apoiava, segundo a história, leva à destruição do próprio regime. Uma hora ou outra, o regime não vai resistir a isso. Principalmente depois de ter sido tão desgastado por uma guerra prolongada, por várias sanções pesadíssimas. Então tudo indica para alguns analistas que os dias de Putin no poder podem estar contados, sim. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. É novo aqui no canal, gostou do conteúdo? Se inscreva, ative o sino, compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu espero você no nosso próximo encontro.